que não faltou nenhum aviso, né? Nós vamos agora para a palavra do Senhor. Quem quer ouvir a palavra do Senhor essa noite? Amém, glória a Deus. Glória a Deus por uma igreja que ama a palavra do Senhor, né? Muito feliz. Quero dizer aos irmãos, ontem eu estive lá na Novo Tempo de Barueri, né? Estive pregando uma mensagem lá com o pastor Adriano, né? Quem conhece o pastor Adriano do Novo Tempo? O pastor Adriano é uma bênção. Ele mandou um grande abraço a todos nós aqui da comunidade Núclea. É uma igreja irmã nossa, queridos. É uma igreja que nos ama e nós amamos e nós caminhamos juntos com Cristo, né? Então ele mandou um grande abraço a todos vocês aqui, todos os irmãos da comunidade Núclea. E eu levei uma mensagem a eles, né? Que Deus colocou no coração, queridos, de trazer a mesma mensagem que foi ministrada lá ontem, também para a nossa igreja. O mesmo alimento que foi proporcionado para a igreja lá de Barueri, para a igreja Novo Tempo de Barueri, que esse alimento também fosse trazido para a nossa igreja, porque o propósito é o mesmo. O propósito é nós continuarmos caminhando junto, o propósito é nós termos uma só fé, um só Deus e continuarmos olhando para a cruz de Cristo. Então, queridos, essa mensagem que foi ministrada e que será ministrada aqui hoje, eu dei o título a ela de Por Esta Causa Me Ponho de Joelhos, que é uma campanha que eles estão fazendo lá, e inclusive foi o título da mensagem. Se você pegar lá o livro de Efésios, capítulo 13, versículo 14, Paulo diz, né, por essa causa me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, e por que Paulo se colocou diante de Deus? Que causa era essa? Paulo estava preso em Roma. E Paulo, ele estava vendo que a igreja de Éfeso, ela estava tomando um caminho que não agradava ao Senhor. E qual era o caminho? O caminho era que eles estavam com divisões entre os judeus convertidos, entre os cristãos gentios. E por essa causa, Paulo se colocava de joelho de modo que a graça de Deus ela se tornasse única entre os irmãos, que fosse uma só graça, independente das diferenças, um só entendimento através da palavra. E o objetivo dessa mensagem é inclusive esse, queridos, é inclusive que nós, apesar das nossas diferenças, apesar de nós não concordarmos uns com os outros, nós tenhamos uma só fé, um só objetivo, um só espírito e que caminhemos em direção à cruz de Cristo. Porque, queridos, não há como você dizer que você tem uma vida cristã se você não clama. Paulo aqui clamou, ele disse, eu me ponho de joelhos perante o Pai de Jesus Cristo, perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo orava, Jesus orava, os discípulos oravam, e muitas vezes nós nos damos o luxo de não orar. Quem somos nós, né? Você é o quê? Qual que é a sua religião? Eu sou um cristão. Mas você é um cristão que não ora muitas vezes, né? Então essa mensagem vai trazer fé ao seu coração para que você tenha o desejo de orar, o desejo de se prostrar na presença de Deus. Porque se eu digo que a minha confiança está no Senhor, mas eu não quero falar com o Senhor, não faz sentido nenhum, uma contradição. Então é de Deus que tem que emanar a energia de toda a nossa vida. Então é disso que nós vamos falar, né? Você observe que na igreja primitiva, o tanto de milagres que acontecia, após Jesus ascender aos céus e delegar aos discípulos a função de pregar o evangelho, e eles se ajuntaram e a igreja teve ali um grande avivamento e tudo que eles faziam dava certo, e eles se uniram e não tinham falta de nada, e as perseguições vinham e a igreja resistia, tanto que nós estamos aqui hoje, a igreja de Cristo que resistia por mais de 2024 anos. Os discípulos entenderam, queridos, que não há crescimento sem oração, não há púlpito sem oração, não há louvor sem oração e não há vida sem oração. E esse é o tema que nós vamos falar hoje. Então, vamos para a palavra base. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em duas passagens, por favor. Primeiro lá no livro de Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18. Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18. Estou usando a CF, a Vivi ele já percebeu, né?
Vivi já está muito esperta ali, já sabe. Então lá, Tiago, capítulo 5, verso 17 e 18, diz assim a palavra: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. Verso 18: E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Agora você vai voltar lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, no verso 41 em diante. Livro de 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 41 até o 46, nós vamos ler. Se você não encontrou, está aqui no telão. A palavra diz assim, no versículo 41 versículo 41 do capítulo 18 de 1 Reis: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de uma grande e abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então ele disse: Toma lá 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez disse: Eis que aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu entretanto que os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Somente até aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que será agora ministrada ao Teu povo, meu Deus. E eu peço que, Senhor, dai-me graça, misericórdia, Senhor, sobre a minha vida, Senhor, e o Teu sangue precioso, Senhor, para que eu possa levar essa mensagem aos Teus filhos, Senhor, de modo, Senhor, que ela vai e produza o efeito para o qual ela foi enviada, Senhor. Dai-me graça, eu dou liberdade ao Teu Espírito Santo, Senhor, para falar aquilo que está no Teu coração, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto aqui de 1 Reis 18 é muito conhecido, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Tem até um louvor, não tem aqui? Eu vejo uma pequena nuvem. Está vendo? Glória a Deus. Tem até um louvor sobre isso, né? 1 Reis capítulo 18. E é um versículo bastante conhecido. Todos nós já ouvimos falar, mas muitas vezes nós não prestamos atenção nos pequenos detalhes dessa passagem, a respeito da resposta que Deus trouxe a Elias, o profeta Elias, depois de 3 anos e 6 meses que não chovia sobre a terra de Israel, porque o povo estava sobre uma tremenda seca. E muitas vezes você está aqui hoje, debaixo de uma tremenda seca, um tremendo deserto. Você já subiu 7 vezes, olhou para lá, para a banda do mar e não viu nada. Talvez você esteja como o moço de Elias. Talvez você esteja numa seca na sua vida. Mas essa mensagem, ela tem o intuito de te trazer fé, de te manter firme e de que Deus possa responder a sua oração. Então o profeta Elias, que diz para vocês que não sabem, foi um homem levantado por Deus num dos tempos mais críticos sobre a nação de Israel. Por que críticos, pastor? Porque Deus levantou o profeta Elias, até então desconhecido, para profetizar contra o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Elias vai até Acabe e Jezabel e ele profetiza na questão de que eles estavam pervertendo o povo de Israel. Eles estavam levando o povo de Israel a adorar um Deus chamado Baal. E esse Deus era tido como um Deus da fertilidade e da chuva, né? E das lavouras, e que produzia as lavouras. E o povo de Israel estava adorando esse Deus e se esquecendo do único Deus verdadeiro. Então, por eles levarem o povo a abandonar a Deus, eles tinham abandonado a adoração a Deus para seguir Baal, este Deus pagão. Então, Deus levanta Elias para profetizar contra este reinado.
E Elias fala assim para o rei Acabe: e não choverá sobre a terra, e nem mesmo haverá o orvalho por 3 anos e meio, sob a minha palavra. Por que é que Elias faz isso? Ele faz isso, queridos, com a assinatura de Deus. Elias não era doido de falar dele mesmo, mas ele falou sobre a ordem de Deus. E por que que Deus mandou essa mensagem? Por que a chuva, pastor? Porque eu falei para vocês aqui, o Deus Baal, que era o Deus que eles adoravam, era tido como Deus associado à fertilidade e à chuva. E o nosso Deus, ele quis provar que esse Deus Baal era um Deus falso, era um Deus que não deveria ser adorado, porque somente um deve ser adorado, e o nome desse Deus é Jesus Cristo. E o povo estava adorando este Deus Baal, então Deus, ele toca na ferida, Deus toca no calcanhar de Aquiles desse Deus. Então ele vai lá e fala: vai cessar a chuva sobre a terra. Se esse Deus Baal é poderoso, ele vai fazer chover. E não choveu sobre 3 anos e meio sobre a terra. E é dessa forma que o nosso Deus age. Quando o povo de Israel estava cativo lá no deserto, lá com o faraó, e Moisés insistia: liberta o meu povo, liberta o meu povo. O que Deus fez contra o faraó? Mandou pragas sobre o faraó, rios de sangue, os sapos, os piolhos, saraivas de pedra. Deus mandou várias pragas sobre o Egito, até mesmo a morte dos primogênitos, até o momento em que Faraó reconhece que ele não é tão poderoso contra o nosso Deus. E pode ser que hoje a sua vida está passando por um grande deserto, mas a palavra é que você não desanime, porque o Deus que você crê, Ele é maior do que tudo. Ele é um Deus sobre os céus, Ele é um Deus sobre a terra, e Ele é um Deus sobre o que há debaixo da terra. O mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. E esse Deus, o nome dele é Jesus Cristo. E essa palavra, continuando aqui, ela nos mostra algo glorioso. Ela nos mostra um homem de oração. Ah, pastor, conta outra, né? Os homens da Bíblia eram os homens de oração. Mas tem algo especial, tem algo maravilhoso aqui. A Bíblia diz que Elias era um homem de oração. Mas lá em Tiago, ela fala que Elias era um homem comum, como eu e como você. Ele era um homem comum, mas ele orou. E não choveu por 3 anos e meio. E depois ele orou novamente e houve uma chuva torrencial sobre Israel. Um homem comum, como eu e como você. Sabe por quê, queridos? Nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Porque a oração é a intimidade com Deus. Não tem como você ter intimidade com Deus senão pela oração. Eu posso adorar a Deus pelo louvor? Claro, você deve adorar a Deus pelo louvor, porque aquilo vai trazer fé no seu coração. Mas se você não orar, se você não falar aquilo que está no seu coração, se você não falar com Deus, você não tem intimidade com Deus. E Elias orava, e orava muito, então ele tinha muita intimidade com Deus. Elias, ele era um homem de oração, ele orou e não choveu. Elias, ele orou para que o filho da viúva ressuscitasse, e o filho da viúva ressuscitou. Elias também orou para cair fogo do céu e consumir o holocausto. E diante dos profetas de Baal e de Acera, ele clamou, e fogo do céu desceu e consumiu o holocausto na frente de todo Israel. Israel declarou: só o Senhor é Deus. E Elias, não somente isso, Elias também orou para que retornasse a chover, e uma grande chuva veio sobre Israel. Mas o poder não estava em Elias, o poder estava no Deus de Elias. Eu pergunto essa noite: quem é o seu Deus? O seu Deus é Baal, que é o dinheiro, ou o seu Deus é o Senhor dos exércitos? Nós temos que parar para ter essa reflexão. Dada essa introdução, queridos, nós temos alguns pontos aqui acerca da vida de Elias, que nós podemos observar e aplicar sobre a nossa vida. A palavra diz, né, que Deus levanta Elias em tempos de crise. E assim como na época de Elias, queridos, nós também passamos por momentos de crise. O mundo está em crise, né? Hoje em dia, se você for aí no mundão, se você for no trabalho, muitas vezes, se você dizer que você é cristão, você será hostilizado, você será motivo de chacota, de piadinha, porque para o mundo nós não somos importantes. Nós somos religiosos,
nós somos alienados, nós estamos trazendo dinheiro para o pastor, já ouvi isso muitas vezes. Mas queridos, aquele que sabe o tamanho do seu Deus, aquele que sabe a quem está servindo, ele não se desvia do caminho do Senhor, ele continua servindo ao Senhor com fé. E em meio a essa geração problemática, essa geração que nos rejeita, nós precisamos pregar o verdadeiro evangelho. Elias era a boca de Deus em momentos de crise. Nós temos que ser boca de Deus na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso bairro, no nosso serviço. Onde for, nós temos que ser boca de Deus. Nós temos que falar a verdade bíblica. Eu creio que Deus está levantando, queridos, através dessa palavra, através desta igreja, através de muitas igrejas, aqueles que são os remanescentes de Deus, aqueles que são fiéis à palavra de Deus, para ser boca de Deus neste mundo. Jesus está voltando, os sinais todos já estão aí, queridos, já estão acontecendo. Jesus está às portas, né? Nós não sabemos o dia nem a hora, mas os sinais todos já aconteceram. Nós só estamos esperando acontecer a chegada de Jesus. E nós talvez somos a última geração que pode levar a palavra ao mundo e salvar as pessoas da perdição eterna do inferno. Muita gente que está dormindo, muita gente que está anestesiada, muita gente que está anestesiada dentro da igreja. Pastor, como isso é possível? Muitas vezes gente procura igreja que agrada a sua própria vontade. Muitas vezes você está aqui e você recebe uma palavra de exortação do seu pastor e você sai reclamando. Ele não pode falar assim comigo, quem ele pensa que ele é, isso e aquilo. Mas aí você vai numa outra igreja lá que dá uma anestesia em você e fala assim: não, você é o centro de Deus, Deus vai te prosperar, Deus vai cuidar de você, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Balela, embuste, mentira. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós temos que crer somente em Jesus, olhar somente para Jesus. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. E aí nós temos que ter fé em Deus, e a nossa fé só é fortalecida em momentos de crise, em momentos de luto, em momentos de luta, e em momentos de dificuldade. E se isso não tem fortalecido a sua fé, se você tem esmorecido em meio a isso, queridos, do que vale a sua fé? Do que vale você declarar que você é cristão? Porque a palavra diz que a porta é estreita, queridos, o caminho é estreito. Mas eu creio, queridos, que nós, os remanescentes, aqueles que creem verdadeiramente em Jesus, estão aqui, e estão intercedendo por aqueles que não podem estar aqui. E muitas cadeias estão sendo quebradas, muitas vidas estão sendo restauradas através da minha e da sua vida, daqueles que se colocam na brecha. Muitas pessoas estão sendo libertas, muitas pessoas alcançarão a graça e a salvação de Jesus pela minha e pela sua oração, como foi no caso de Elias. Eu não sei a causa pessoal de cada um que está aqui. Pode ser que você esteja triste hoje, desanimado, desesperado, mas a palavra de Deus para você é só uma, queridos. O teu choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Temos que observar também, queridos, que quem é íntimo na oração vê a provisão mesmo quando não há sinal. No verso 41 diz assim: então Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Acabe não ouviu o barulho de chuva, o servo de Elias não ouviu o barulho de chuva, Israel não ouviu o ruído de chuva, mas o profeta disse: porque há ruído de abundante chuva. Não tinha uma nuvem no céu, mas o profeta percebeu algo que ninguém conseguia ver, ele conseguiu ouvir. Elias não confiava naquilo que ele via, mas Elias confiava naquele que ele cria. E você tem crido naquele Deus Todo-Poderoso?
Elias, ele creu naquilo que haveria de acontecer, porque Deus já havia revelado para ele, porque Deus já sabia o que haveria de acontecer, e Deus não engana os seus profetas, Deus revela para o profeta aquilo que vai acontecer. E você é um profeta, uma profetisa de Deus, porque eu creio que você tem fé no Senhor Jesus Cristo. E o profeta foi extremamente usado por Deus. Isso nos traz uma grande lição, queridos. Aquele que se dispõe a ouvir a Deus, quando ninguém mais quer ouvir, ele alcança a graça de Deus. Veja você que o profeta Samuel também, ele foi colocado ali, juntamente do profeta Eli, que era o sumo sacerdote. E o profeta Eli e os seus filhos estavam ali, já ali rejeitados por Deus, devido à corrupção dos seus filhos, devido à vista grossa que o profeta Eli estava fazendo ali sobre Israel. E Deus já tinha escolhido o profeta Samuel para ser levantado, mas ele ainda era um menino. E a palavra diz que Deus o chamava Samuel, Samuel, e ele respondia: eis-me aqui, Senhor. E quando Samuel se propunha a ouvir a voz de Deus, ele foi levantado por Deus, e foi, se não o maior, um dos maiores profetas de Israel, porque ele deu ouvido à palavra de Deus. Quem está dando ouvido à palavra de Deus aqui essa noite? Deus vai te usar. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, a palavra diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí você está teimando ainda, Deus está falando para você, mas você está teimando. Pastor, mas eu não vejo saída. Pastor, mas eu não estou conseguindo vaga de emprego. Pastor, mas Deus não preparou o varão para mim na minha vida, a varoa. Calma, meu irmão, porque você já atingiu 50% do objetivo. Como assim, pastor? É só ver o verso aqui, ó. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você quer, né? E a prova das coisas que não se veem. Você não está vendo saída, mas você está clamando e está com fé de que Deus vai te ajudar. Então você já conseguiu 50%. O outro 50% é fé que você tem que ter em Deus. E essa passagem, ela desafia a gente a ouvir com os ouvidos da fé. Muitas vezes você está em tempos de sequidão emocional, sequidão financeira, espiritual. Mas nós temos que lembrar que diz que Deus ouve a nossa oração e que Ele promete o socorro no tempo certo. Veja você na Bíblia, que conta a história de Daniel. E a palavra diz que Daniel orou por 21 dias e não vinha resposta, mas depois vem um mensageiro e traz a Daniel e fala: olha, desde o primeiro dia que você clamou, a sua oração foi ouvida, mas o príncipe da Pérsia impediu que a sua mensagem chegasse até você. Quando nós clamamos da primeira vez, Deus já ouviu. Deus já ouviu a sua oração. Deus ouviu a oração que você fez anos atrás, que você nem lembra mais, ela já está lá nas mãos de Deus. Mas isso depende da vontade soberana de Deus. Um dia Deus vai te responder a sua oração. Não fique desesperado. Então, se você está passando por um momento como esse, um momento de luta, de deserto, lembre-se da palavra de Elias. Elias, ele deu ouvido à voz de Deus. Ele disse: há um ruído de uma grande chuva. E as pessoas olhavam para o céu, e o céu de brigadeiro limpo, e as pessoas não ouviam ruído, mas o profeta do Senhor disse: há um grande ruído de abundante chuva. E eu, aproveitando da palavra de Deus, eu declaro isso sobre a sua vida: há um ruído de uma grande chuva sobre a sua vida esta noite. O ato de ouvir a palavra de Deus, queridos, fortalece a nossa fé. O ato de ouvir a palavra de Deus nos permite enxergar mais claramente a vontade de Deus, e a saber perseverar e a saber esperar no Senhor. Mas não somente isso, nós não temos forças para vencer sozinhos, nós precisamos de Deus. Até mesmo o profeta Elias, ele percebeu isso. Veja que no verso 42, diz assim: Acabe subiu a comer e a beber, mas, repare nesse mas, ele subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos.
Elias foi clamar a Deus, Elias foi se humilhar na presença de Deus. Ele declarou que há um ruído de grande chuva, porque ele ouviu a promessa de Deus, mas ele foi orar e foi clamar. Talvez Elias, ele pudesse, sabendo que Deus estava por fazer, ele pudesse levantar um busto de bronze e falar assim: olha como eu sou grande, eu sou o profeta de Israel, eu sou quase um semideus sobre Israel. Mas o homem que tinha todo esse poder aqui dado por Deus, ele se colocou por terra, diz a palavra. Ele se colocou por terra, colocou o seu rosto entre os seus joelhos e clamou ao Senhor e foi orar. Muitas vezes, queridos, nós temos que reconhecer quem nós somos. Nós, sem Deus, não somos nada, mas você e Deus é maioria. Então não abandone Deus, porque Deus não te abandona. Muitas vezes, nós profetas do Senhor estamos numa posição de completa reverência a Deus. Nós temos que estar nessa posição de reverência a Deus o tempo todo. E eu pergunto, você tem reverenciado a Deus? Ou você só tem reverenciado a Deus aqui na igreja? Aqui na igreja você é uma bênção, aqui na igreja você tem até cara de bonzinho, mas a hora que sai dessa porta para fora é o Satanás em pessoa. O profeta de Deus, queridos, ele é profeta de Deus aonde ele está. O profeta de Deus, ele é humilde, ele coloca o seu rosto entre os seus joelhos. Pensa nessa posição de orar, queridos. Orar de joelhos já dói. Imagina você orar na posição aqui que Elias orou. Ele estava orando numa posição como se fosse uma posição de parto, como se fosse para gerar algo. E para gerar fé, nós temos que produzir fé, e nós temos que ter fé no nosso Senhor. A palavra do Senhor, queridos, diz que em Mateus 6,6: mas tu, quando orardes, repare nesse quando orardes, eu gosto de frisar muito isso aqui. Mas tu, quando orardes, porque Deus, ele presume que você vai orar. Deus não presume que, mas tu, se der para orar, mas tu, se der tempo de orar, não, ele fala, mas tu, quando orardes, porque crente tem que orar. E se você não está orando, você vai orar a partir de agora. Mas tu, quando orardes, entra no teu quarto e fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente, queridos. Essa é a palavra de Deus. A oração, queridos, é o nosso lugar secreto com Deus, é o nosso santo dos santos diante de Deus, é onde a glória de Deus nos assiste. Se nós não prevalecermos em secreto diante de Deus, nós não prevaleceremos diante dos homens. Nós devemos, aqui a semelhança de Elias, nos prostrarmos diante de Deus, nos prostrarmos diante do Rei dos Reis, nos humilharmos na presença de Deus diante das lutas e das dificuldades. E quando você se prostra diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, Deus faz te prevalecer diante dos homens. Alguns desafios espirituais, queridos, exigem oração fervorosa e persistente, Lembre-se que o poder para vencer as batalhas, ele nasce no sobrenatural. A nossa vitória, tudo que nós temos, tudo que nós somos, esse vidro aqui, para estar aqui na igreja, primeiro, ele teve lá no sobrenatural. Primeiro Deus olhou e falou, eu vou mandar um vidro lá para a comunidade núclea. Aí as coisas foram acontecendo, aí veio dinheiro, e aí comprou, e aí instalou, mas tudo nasce no sobrenatural. E se você não coloca a sua vida física diante do Deus, que é o dono do sobrenatural, do céu, do inferno, de tudo que há, como que você quer que as coisas sejam realizadas aqui? Coloque a sua vida diante do Senhor, confia nele e o demais ele fará na sua vida. Elias, ele se humilhou na presença de Deus. Olha a intimidade desse homem. Ele chegou diante de Acabe e falou assim, não choverá sobre a terra por 3 anos e meio, até que eu ordene. Que ousadia! Como um homem pode falar isso? Será que ele era tão poderoso? Não, você viu aqui que Elias era humilde, ele se humilhava na presença de Deus.
ele estava apenas revelando aquilo que Deus já o revelara, aquilo que Deus já havia trazido ao coração dele. Então ele foi e afirmou, né? Até que eu ordene, não choverá sobre a terra, nem o orvalho haverá. E assim aconteceu, porque ele era íntimo de Deus, porque essa era a vontade de Deus. E nós, se nós quisermos ser a boca de Deus nessa terra, nós temos que ser humildes como esse profeta, prostrar o nosso rosto no pó, ajoelhar e colocar nosso rosto entre os joelhos e gerar fé nas pessoas. Mas não somente isso, nós temos que olhar, queridos, para Deus mesmo quando não há sinais. Veja que no verso 43, ele diz assim: e disse ao seu servo, sobe agora e olha para o lado do mar. E o servo subiu e olhou e disse, não há nada. E Elias falou para ele, então disse ele, volta lá 7 vezes. Esse é um chamado de Deus a nós permanecermos firmes na fé. Mesmo quando nós não vemos resultados imediatos, nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Você tem confiado nas promessas de Deus? Pastor, mas está demorando muito, pastor. Você falou para mim, pastor, que Deus ia me curar, mas já passou 2 anos e Deus não curou ainda. Continua olhando para a banda do mar, continua olhando para a cruz, continua olhando para Jesus. Não desista. Será que na primeira derrota você já desiste? Você está olhando para as promessas de Deus? Eu te pergunto, eu estou te fazendo uma pergunta, e não precisa me responder, responda para você mesmo. Será que você está olhando para as promessas de Deus, ou você está olhando para os resultados da sua vida? Ou desistindo diante do primeiro sinal de fracasso? Ou desistindo no primeiro sinal de silêncio de Deus? Não perca a esperança, porque Deus está exatamente no mesmo lugar onde Ele sempre esteve, no controle total da sua vida. Deus não se esqueceu de você. O nosso Deus é aquele mesmo Deus que caminhou sobre as águas. O nosso Deus é aquele mesmo Deus que estava no barco e os discípulos estavam desesperados e o barco era jogado de um lado para o outro, e Jesus se levanta e Jesus ordena ao vento e a tempestade que se acalmam, e Ele acalma o vento e a tempestade. Se Jesus está no seu barco, tudo vai bem na sua vida. Veja, por exemplo, o exemplo da vida de José. José do Egito, ele foi vendido pelos irmãos, jogado num poço e acabou parando como escravo na casa de Potifar. E lá estando, ele fazia o melhor que ele podia, ele era o melhor servo. Ele ganhou a confiança do seu patrão, se é assim que pode ser chamado. E houve um determinado momento em que veio a tentação sobre a vida dele, mas José estava olhando para Deus. E quando veio o momento da tentação, ele continuou olhando para Deus. E o que ele recebeu em troca disso, pastor? Ele foi falsamente acusado e foi preso. E lá estando na prisão, ele tinha todos os motivos para estar revoltado contra Deus, numa terra estranha, acusado injustamente, vendido pelos seus irmãos, poderia blasfemar contra Deus. Mas estando preso, o que ele fez? Ele continuou olhando para Deus. Ele continuou sendo o ajudante dos carcereiros. E ele continuou falando sobre Deus para os presos. E continuou olhando para Deus. E eu pergunto, você está olhando para Deus? E esse mesmo José, queridos, depois de 13 anos sofrendo lá no Egito, Deus olhou para ele, teve misericórdia dele, porque ele era um homem reto e olhava para Deus. Então chegou um momento em que Deus olhou para ele e ele foi levantado como o governador do Egito. E eu pergunto, você está olhando para Deus? Ou você está olhando para as circunstâncias da sua vida? Talvez você tenha orado muitas vezes o mesmo pedido sem resposta. E eu digo para você, continue clamando, continue buscando, porque Deus age no tempo certo, na hora certa, e é no tempo de Deus, não no nosso tempo. As provações, queridos, elas não são indicação de que Deus perdeu o controle da sua vida. Eu preguei uns dias atrás aqui sobre Jó. Deus permite o deserto na nossa vida para nos provar. Deus permite o deserto na nossa vida para testar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé.
Mas Deus jamais, Ele perde o controle da sua vida. Aquilo que for muito pesado para você, Ele te ajuda a carregar. Cristo disse: lançai sobre mim o teu jugo, e pegue meu jugo que é leve e suave. E eu pergunto, você está tentando carregar o seu jugo sozinho? Ou você tem lançado a sua vida diante de Jesus? Outra coisa importante aqui que nós podemos observar: a comunidade na fé. Elias, queridos, ele envolveu pessoas, né, na situação ali como testemunhas daquilo grandioso que Deus faria sobre Israel. Ele pediu para o seu servo observar a banda do mar, e o servo foi uma, foi duas, foi três, foi quatro, foi cinco, foi seis. Na sétima vez o servo olhou e disse: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Envolva o seu irmão na sua fé. Envolva pessoas juntamente com você na sua fé. Convide pessoas para a igreja. Convide pessoas para evangelizar com você. Convide pessoas para orar com você. Testemunhe de Deus para as pessoas. Fale: olha como que Deus é bom na minha vida. Olha o que Deus fez com a minha vida. Olha, eu não prestava, eu era um homem terrível, mas olha o que Deus me transformou. Faça com que as pessoas tenham participação na sua fé. Elias poderia ter pegado todo o mérito para ele, mas ele envolveu o seu servo. Elias envolveu o moço como seu co-participante na fé. Moisés envolveu Josué como seu co-participante na fé. E quando Moisés partiu, Josué ficou no seu lugar. Envolva as pessoas para ser seu aprendiz, para estar com você, para lutar com você, porque sozinhos nós não vencemos. Eu vi um trecho daquele vídeo lá da forja, né? O rapaz segurando a espada, acho que é o auge do filme lá. O rapaz segurando uma espada assim, e o Senhor vai falando, ó, e o livro de Efésios, o livro de Coríntios, e a espada começa a pesar. O rapaz vai ficando com a mão assim, ó, espada de 5 quilos. Aí chega a parte que ele fala assim: mas nós temos que caminhar com os nossos irmãos. Aí chega um irmão, põe um dedo, chega outro, põe um dedo, a espada fica leve. Não lute sozinho. Não tente lutar sozinho, não tente lutar com a força do seu braço, porque a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem, e às vezes esse homem é você mesmo. Às vezes você está passando uma luta, peça ajuda em oração, confesse o seu pecado, peça ajuda para Deus, e você vai vencer, você vai sair dessa em nome de Jesus. Mas não somente isso, queridos, nós temos que observar que a dependência de Deus, ela transforma toda e qualquer situação. A dependência de Deus, ela pode transformar a situação. No versículo 44 e 45 diz assim: e sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então Elias disse: sobe, diz a Acabe, aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Na 7ª vez, quando o moço de Elias foi ver, ele disse assim: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Para o servo de Elias era uma pequena nuvem. Aquela nuvem do tamanho da mão de um homem, um punho fechado assim, uma nuvenzinha, ela não aconteceria nada. Isso nos mostra a diferença, queridos, entre a visão profética e a visão natural. Você tem olhado para as circunstâncias da sua vida com a visão profética daquilo que Deus te revela, ou você tem olhado com a situação natural? Imagina Davi, se ele olhasse para Golias sem uma visão profética, com a visão natural, chance nenhuma, chance zero, não teria nenhuma chance. E eu digo para você, você está olhando para os seus problemas e falando para Deus: ó Deus, eu tenho um grande problema. Ou você está olhando para os seus problemas e falando: problema, eu tenho um grande Deus, o meu Deus é maior do que tudo. Visão profética. Aqui também nos fala um pouco aqui sobre pequenos começos. Ele diz que ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas essa pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, ela se tornou numa grande tempestade abundante, e choveu sobre a terra de Israel, e Israel veio a produzir os frutos e as lavouras, e tudo voltou ao normal.
Não se esqueça dos pequenos sinais na sua vida. Queridos, Deus esconde grandes coisas em pequenos sinais. Às vezes você fala, pastor, mas eu estou indo lá na comunidade Núclea, mas é pequena. Tem uma lá do outro lado do rio, lá que é grandona. Vai uns caras famosos lá. Os ternos lá dos caras não é nem de esses ternos de R$ 150 que você compra na Shopee, não. Os ternos dos caras é os ternos de R$ 20 mil lá. Eles são bem mais valorosos que vocês aqui, pastor. Mas não se esqueça que Deus, Ele trabalha através de pequenos sinais, né? Deus esconde grandes coisas em pequenos sinais. Quando Deus quer realizar grandes coisas, Ele não dá grandes sinais. O próprio Elias, quando estava na caverna, e Deus foi falar com ele, e veio um grande vento, e partiu as montanhas, e veio o furacão, e veio não sei o que, e veio um monte de coisa, mas a voz de Deus estava na leve brisa, que o Senhor falou com Elias. E pode ser que você está aqui, mas Deus não está falando comigo hoje, porque o pastor não está dando rita lá para trás, e não está sapateando. Mas basta a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus não for suficiente, queridos, para te convencer, para te exortar, para te tratar, se você precisa de um pastor para fazer isso, de um artista, de um cara que tem homilética, hermenêutica e tudo mais, que sabe falar melhor para te convencer, a palavra de Deus não está valendo de nada para você. Se a palavra de Deus não for suficiente na sua vida, pode parar, queridos. Vai para o mundo, vai fazer outra coisa, porque a palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus transforma a sua vida. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 ao 29, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Aí você fala, pastor, mas eu não sou ninguém, ninguém me enxerga, ninguém me valoriza. É esse aí que Deus quer. Quem é fraco aqui? Eu também sou fraco. É esse daí que Deus quer. Deus quer os fracos, Deus quer os improváveis, Deus quer os feios, Deus quer, esses daí que Deus quer, né? Deus só é uma exceção, porque eu sou bonito e Deus me escolheu, né? Mas fica nessa daí, né? Veja bem, queridos, Deus escolheu Sansão, e Deus deu a força para Sansão, e a palavra diz que Sansão, ele não tinha uma metralhadora, ele não tinha uma bazuca, ele não tinha um caça F-11, ele não tinha um armamento especial, uma bomba atômica, mas ele tinha uma queixada de jumento, e diz que Sansão, com a força dada por Deus, ele derrotou um exército inteiro de filisteu com uma queixada de jumento. A palavra também nos diz, queridos, que Deus usou o menino, e a palavra diz que Davi era de uma estatura baixa, um menino improvável para vencer o gigante Golias. O exército de Israel estava com medo daquele gigante, exército de homens armados, homens paramentados com armaduras, com medo do gigante. E vai lá um menino com uma pedrinha, com um alforge, não sei se esse é o nome, um alforge lá, e ele acerta a pedrada no gigante, ele derruba o gigante. Deus não quer que o mérito seja do homem, Deus quer que o mérito seja dele, porque o poder é dele, tudo é dele, para ele e por ele. Então Deus, ele não quer mesmo levantar aquele que já é poderoso, para que a pessoa possa se gabar e falar, olha como eu sou poderoso, Deus me escolheu porque eu sou bonito, porque eu sou forte, ou porque eu sou poderoso. Não, Deus vai escolher o improvável, Deus vai escolher a mim, Deus vai escolher a você. Deus também escolheu, queridos, um jovem chamado Daniel. Nós citamos ele agora há pouco aqui. Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem humilde, era um homem que sabia falar com as pessoas. Quando ele foi levado para a Babilônia, ele não chegou assim insultando, né, lá o eunuco. Ele chegou e falou assim, olha, faz um teste com a gente aí, ó, coloca só legumes e verduras para a gente por um tempo, e se a gente não ficar melhor do que os outros, né, com essa alimentação, você pode servir a comida do rei. Ele usou a sabedoria, ele usou o jeitinho ali, a humildade dele. E Daniel, com a humildade dele, com a oração dele, com o relacionamento dele com Deus, ele passou por 4 reinados, queridos. E ele
permaneceu como príncipe por 4 reinados. Ele chegou a ser jogado numa cova de leões, mas não foi comido pelos leões. Então, se você é humilde, e mesmo assim você está recebendo acusação, você está sendo atacado, você está sendo escorraçado, caluniado, apenas permaneça na sua, porque quem te defende é o Senhor dos Exércitos, não tema. E no versículo 46, a palavra diz que a mão do Senhor estava sobre Elias, versículo 46, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. A mão do Senhor estava sobre Elias, e quando a mão do Senhor está sobre mim e sobre você, há grandes feitos. A mão de Deus estava sobre o profeta de Israel, que era um homem comum, como eu e como você. E se a mão de Deus estiver sobre a nossa vida, nós podemos fazer coisas maravilhosas, nós podemos fazer grandes feitos. Mas lembre-se de uma coisa, lembre-se das características de Elias. Elias era um homem humilde, era um homem de oração. Os passos de um homem segundo o coração de Deus agrada a Deus. Deus se deleita através da sua vida. A palavra de Deus diz lá em Neemias 8:10, no versículo B, na parte B: portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É Deus que te fortalece. E se você continua forte nos caminhos do Senhor, pela força que Ele te deu, isso alegra o Senhor. Agora, quando você não dá nem bola para o que o Senhor fala com você, você não dá nem bola para a palavra de Deus, isso entristece o coração de Deus. Porque Jesus disse: aquele que me ama é aquele que tem e guarda as minhas palavras. Nós temos guardado a palavra do Senhor? Então, queridos, que as nossas ações, as nossas obras, elas possam ser obras confirmadas por Deus, como as obras de Elias. Você, queridos, sem Deus não é nada. Eu sem Deus não sou nada. Mas eu e você com Deus, nós somos maioria. Então nós temos que buscar, clamar, colocar nosso rosto no pó, nos humilhar e buscar a Deus com todas as nossas forças. E Deus tem ouvido a nossa oração. Deus tem feito milagres, queridos, através dessa igreja. Milagres maravilhosos. Porque nós cremos em Deus. Às vezes nós não entendemos o crescimento que Deus dá nessa igreja. Mas nós temos que ter atenção aos sinais que Deus nos dá. Reconhecer e valorizar os pequenos sinais de Deus. Às vezes você fala assim: pastor, eu não tinha nem o que almoçar. Ô pastor, eu pensei que eu estava com vontade de comer um camarão na moranga. Aí no outro dia o Pebinho veio e trouxe uma moranga cheia de camarão. É Deus cuidando de você, pequenas coisas que Deus cuida de você. Não ignore os pequenos sinais de Deus, porque Deus, Ele cuida de você nos pequenos detalhes. Amém, Gui? Às vezes nós não entendemos, mas Deus está cuidando de você. E também falar para você sobre o poder da oração. A oração, ela nos fortalece espiritualmente. E o nosso maior exemplo de oração é Jesus Cristo. Nosso maior exemplo de oração é Jesus, porque mesmo sendo Deus, mesmo tendo se desfeito da glória para se tornar homem, Jesus nunca ele deixou de orar. No Getsêmani, ele orou e ele encontrou forças para enfrentar a cruz do Calvário. Ele nos mostra que a comunhão com o Pai nos dá força para enfrentar toda e qualquer situação. Então não abandone a Deus no momento de dificuldade. É nesse momento que você tem que ficar mais próximo de Deus. Porque Jesus, ele orava nos momentos de alegria. Jesus, ele orava, Lucas 5,16, se der para projetar aqui. A palavra diz que ele se retirava em lugares solitários e orava. Mesmo que o seu ministério estava bem, Jesus estava curando, Jesus estava restaurando pessoas, Jesus estava alimentando multidões, o seu ministério estava voando, estava ótimo, mas Jesus se retirava para orar solitário nos montes. Jesus orava quando tudo ia bem. E Jesus também, queridos, ele orava em meio a crises e a desafios. Eu disse aqui no Getsêmani, Jesus orou, ele clamou ao Pai e o Pai o fortaleceu. Lá Mateus 26, 29, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus sabia que a vontade do Pai é mais importante do que a nossa vontade.
Então, se você é um homem e mulher de Deus, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que clamar, você tem que colocar o seu rosto no pó. Não pastor, mas eu já recebi a oração do pastor fulano de tal, e a oração daquele homem é poderosa. Eu creio que a oração dos pastores são poderosas, mas você tem que orar. Deus, Ele quer você. Deus, Ele não quer a oração do pastor, Ele quer a sua oração. Pastor, mas eu não sei orar bonito, mas Ele quer que você ore feio mesmo, porque a palavra fala que não importa, você está orando, mas o Espírito Santo de Deus está clamando por você com gemidos inexprimíveis. Você tem um tradutor que traduz a sua oração para Deus. Então não se preocupe a forma que você está orando, apenas ore, apenas busque como Elias buscava a Deus. A palavra diz, e nós lemos, que Elias era um homem comum, mas ele orou e parou de cair chuva do céu, ele orou e a chuva voltou a cair. E o que chama a atenção principal aqui é que Elias era um homem comum como eu e como você. E agora, você vai passar a orar mais? Porque Jesus orava. Os discípulos oravam, Elias orava, Eliseu orava, Moisés orava, Josué orava. Certa feita Josué orou e o sol parou e a lua se deteve, e eles venceram a batalha. Certa feita Moisés está intercedendo pelo povo na batalha de Gedifi com as mãos estendidas, e quando ele orava, intercedia com as mãos estendidas, o povo prevalecia e vencia a guerra. Mas acontece que as mãos de Moisés, elas estavam se cansando de horas e horas levantadas e começavam a descer, e quando as mãos de Moisés descia, o povo perecia. E aconteceu que Deus levantou Arão e Hur para segurar as mãos de Moisés levantadas, e a oração intercessória não cessou, e o povo venceu a batalha. Nós temos que orar e buscar a Deus. E por fim aqui, queridos, Jesus Cristo, Ele nos mostrou o poder da intercessão. Ele orou pelos seus discípulos, está lá em João 17:9, você pode postar aqui, Vivi? João 17:9, Jesus orou pelos seus discípulos e até mesmo aqueles que os perseguiam. Olha lá, João 17:9, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus orava pelos seus inimigos. Você tem orado pelos seus inimigos? Ou você tem falado, quero que os meus inimigos se explodam, né? Você tem que orar pelos seus inimigos. Sabe aquele irmãozinho que está te apurrinhando? Ora por ele, apresenta ele na presença do Senhor. Então Jesus, Ele orava, queridos, quando as coisas iam bem. Jesus orava quando as coisas iam mal. Jesus orava todo o tempo. E muitas vezes nós esquecemos de orar, nós esquecemos de dar graça. A palavra diz que Jesus, tudo Ele dava graça. Ele dava graça quando estava tudo bem, Ele dava graça quando estava tudo ruim. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes lá para 5.000 homens, né? Sem contar mulheres e crianças, a palavra diz que Jesus pegou os pães e os peixes e Ele deu graça. Ele entregou os discípulos repartiram e alimentou toda uma multidão. Tudo ia bem. Mas Jesus também deu graças. Quando Ele estava na última ceia, na santa ceia do Senhor, e Ele pega o pão e Ele dá graça, Ele fala, este é o meu corpo que é entregue por vós. Ele deu graça, mesmo sabendo que Ele ia para a cruz do Calvário. E será que nós temos dado graças a Deus? Que fique essa reflexão no coração de cada um de vocês, que possamos ser pessoas de oração, pessoas que agradecem a Deus, pessoas gratas ao Senhor, pessoas que entregam totalmente a sua vida ao Senhor, pessoas que têm uma visão espiritual das coisas. E Deus vai agir na sua vida de forma sobrenatural, como Ele agiu na vida de Elias. E eu volto a repetir aqui para vocês, aquilo que está no versículo 44. E sucedeu que a 7ª vez, disse, eis aqui uma nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse, sobe, dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. 45, e sucedeu que entretanto os céus se enegreceram, como nuvens de vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Hoje o Senhor quer derramar uma grande chuva sobre a sua vida, mas aprenda a observar os pequenos sinais, amém? Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Você aplaude ao Senhor.
Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Fique de pé, eu vou orar por vocês, em nome de Jesus. Coloque assim sua mão no seu coração, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus de Nazaré, Senhor, que nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua maravilhosa palavra, Senhor. Eu peço a ti, Senhor, que a tua palavra, Senhor, que é poderosa, Senhor, ela possa entrar, Senhor, no coração de cada irmão, de cada irmã que aqui está, meu Deus, e ela possa produzir o efeito para o qual ela foi enviada, Senhor. Se for para exortar, que exorte; se for para consolar, que console; se for para salvar, que salve, mas que ela produza o efeito para o qual a Senhora ela enviou, Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, suprindo cada um deles nas suas necessidades, Senhor, trazendo fé, trazendo esperança, Senhor, trazendo reconciliação contigo, Senhor. Que possamos ser, Senhor, um povo que ora, um povo que busca e um povo que tem como prioridade estar na tua presença, Pai. Peço, Pai, leve-nos de volta aos nossos lares, debaixo da tua paz, da tua segurança, do teu amor, Senhor, e dai-nos um final de semana abençoado em nome de Jesus. E você ergue assim sua mão bem alto em nome de Jesus e recebe a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe, em nome de Jesus.